Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Queria, de antemão, agradecer a todos vocês que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo ao vivo pela plataforma do Instagram, e todos que permanecem aqui para que juntos nós possamos, assim, expressar e também ouvir, ser absorvido e salvo pela palavra de Deus. Eu sei que cada um de vocês fizeram um grande, médio e alguns pequenos esforços para saírem de suas casas e estarem aqui, aqueles que estão também nos ouvindo, estão nos ofertando esse seu tempo, que seja um tempo de qualidade, porque ele não é apenas para nós, mas ele é para o desfrute da glória do nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos esses dias em uma série de palavras aprendendo acerca da sabedoria. Sabedoria que está ali revelada a Salomão no livro de Provérbios, e que ele teve a graça de agora, no século XXI, vir querer fazer com que nós também venhamos aprender acerca da sabedoria. E cada dia mais que nós estamos mergulhando nesse livro, nós temos ganho do Senhor muita sabedoria para que seja aplicada nas nossas vidas nos dias de hoje. Então, hoje, especificamente, nós vamos ver Provérbios no capítulo 3. Provérbios, irmãos, ele tem 31 capítulos. É um capítulo para cada dia. Se você ler durante 2 anos, preste atenção que isso é dica de sabedoria. Se você ler Provérbios durante 2 anos, 2 anos seguidos, você vai adquirir uma sabedoria e vai estar muito acima da média daqueles que nunca tiveram oportunidade de ler Provérbios. Saiba você que muitas das coisas que é aplicado hoje, que são aplicadas hoje, no meio da psicologia, no meio da ciência, muita coisa mesmo foi extraído de Provérbios, foi extraído da sabedoria que Deus revelou a Salomão. Então não pense que é à toa que Deus está nos ofertando essa possibilidade de nós aprendermos Provérbios esses dias. Então, o que você tem que fazer? Pegar todos os códigos e toda a sabedoria que existe em Provérbios. Deus deixou estabelecido dentro do livro de Provérbios muitos códigos que você, ao ler, você vai conseguindo desvendar, você vai aprendendo, aplicando em sua vida e você vai ver o quanto que ela pode mudar em todas as áreas da sua vida, quer seja na área espiritual, que é essa que nós estamos trabalhando aqui nesta noite, quer seja na área social, até mesmo no campo profissional, todos os campos e áreas das nossas vidas requer a sabedoria. E saiba você, essa sabedoria você nunca vai adquiri-la numa faculdade, numa escola ou qualquer outro lugar, porque a sabedoria ela vem do alto. A sabedoria ela tem um nível vertical. A sabedoria vem direto do trono da graça de Deus e nos alcança para que nós possamos, através dela, trabalhar a nossa inteligência. A inteligência é mérito do homem, mas a sabedoria não é uma meritocracia do homem, porque é algo que só o Senhor tem para dar. Então, se você quer pedir alguma coisa a Deus, peça a Ele sabedoria. Amém? Mas o Senhor tem nos ensinado acerca dessa sabedoria. Eu oriento a você ler Provérbios numa Bíblia impressa em casa. Você não fique muito lendo Provérbios apenas nos celulares, nos eletrônicos, não. Você leia ela numa Bíblia impressa. Procure uma Bíblia impressa, folheie ela e comece a ler Provérbios, porque ao ler Provérbios você vai sendo salvo em algum momento ali daquela leitura e você grifa aquilo ali. Porque quando você grifa, você pode voltar e aquilo chamar a sua atenção e você vai pegar aquela parte em que você foi salvo, em que você foi despertado e você vai aplicar aquilo na sua vida, no seu dia a dia e você vai ver o que a sabedoria tem para você. Nós aprendemos que a sabedoria, ela traz para nós o quê? Resultados positivos. Então, irmãos, no decorrer do livro de Provérbios, nós já lemos capítulo 1, nós já lemos capítulo 2, e hoje, se o Senhor nos permitir, nós vamos abrir o capítulo 3 de Provérbios. E no capítulo 1 nós vemos um assunto bastante importante. Deus trazendo para nós a necessidade de que nós
venhamos saber como adquirir a sabedoria. E ele diz em primeiro plano ali que a sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando é que nós vamos de fato começar a entender o que é sabedoria? Quando o nosso coração voltar ou passar a ter o temor do Senhor. Se você vier a todas as reuniões que vamos fazer aqui, durante esses aproximadamente 6 meses, falando sobre provérbios e sobre sabedoria, mas você não inclinar o seu coração a temer ao Senhor, você não vai aprender nada de sabedoria. Você vai perder seu tempo, seus sábados, suas noites de estar em casa assistindo às suas séries ou fazendo aquilo que você gosta de fazer e não vai acontecer nada em sua vida. Porque, na verdade, a sabedoria ela não é algo ensinada. Ela é algo que é buscada e encontrada diretamente com uma vida de temor a Deus. Então, eu te digo nesta noite, se você quer sabedoria, comece a depositar nele temor. Porque uma vida sem temor é uma vida sem conexão com o Pai. E o Pai só dá ao Filho aquilo que é necessário para que ele venha crescer. Então nós vimos isso no capítulo 1 de Provérbios. Nós vimos também a necessidade de reconhecermos ele como Pai. Quantas pessoas órfãos estão hoje no mundo? E não é órfão apenas do Pai biológico, mas órfão do Pai celestial. Quantas pessoas vivem e não entendem mais o que é a relação ou a autoridade ou o papel do Pai celestial em sua vida. E aí ela vive e coloca um título no seu crachá dizendo que é crente, mas não tem uma vida de filho e não reconhece o Senhor como sendo seu Pai. Então, quando a gente não reconhece alguém como sendo governo e autoridade sobre nós, nós fazemos o que queremos, é ou não é? E muitas vezes nós encontramos muitos cristãos aí fazendo o que quer, o que dá na telha, achando que por ter a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que Deus deu, ela pode fazer o que quer. Mas quando nós entendemos que nós temos um Pai, ainda que tenhamos liberdade de fazer algumas coisas, nós olhamos para a autoridade que Ele exerce sobre nós e somos ali constrangidos. Porque quando eu completei a maioridade, eu já tinha liberdade de fazer o que eu queria, mas eu sabia que tinha alguém sobre mim que eu não poderia fazer aquilo que não me convém, como Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas. O que foi que ele disse? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, para escolher o que eu quiser, mas nem todas me convêm. O que era que Paulo estava dizendo ali? Que ele tinha sobre ele um pai que não era conveniente para ele fazer aquilo que iria decepcionar, contrariar, desobedecer à vontade do seu pai. Então, queridos, não precisa de um pastor, de um padre, de um guru, de um reverendo, de alguém com alguma nomenclatura sobre você para ditar para você o que você pode ou o que você não pode fazer. Você já tem um pai. Então, se você vai fazer algo e você precisa ter o consentimento ou você precisa ter a orientação de que aquilo que você vai fazer é adequado ou não, olhe para o Pai. Se é algo que vai exaltar, glorificar, que vai alegrar o seu Pai, faça. Se não é, não faça. Coloque naquela categoria que Paulo colocou como todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele repete e vai ainda mais dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, porque a desobediência traz domínio sobre o homem. Não adianta. Não adianta que é só um copinho. Não adianta que é só um passeiozinho. Não adianta que é só um namorozinho. Não adianta que é algo pequenininho. Não simplifique. Porque as coisas que não são convenientes para o Pai domina o homem, porque são atitudes sem governo. Quem governa as nossas vidas para impedir que nós façamos aquilo que não é lícito é o governo do Pai. E aí depois nós vimos também, agora aqui pulando já para o capítulo 2, nós vimos que o Senhor trouxe para nós o quê? Um crivo. Quantos lembram do crivo?
Quantos aplicaram o crivo essa semana? Amém? Alguns sim, outros não, outros nem lembraram, né? Então, o crivo que foi dito aqui no capítulo 2 são o quê? Quem lembra ainda? Os mandamentos de Deus. A vontade de Deus transformada em mandamento que entra em nossa vida, é escondida em nossos corações e se torna um crivo. Nós vimos que o crivo é como se fosse um gabarito. E esse crivo, ele é colocado sobre as nossas vidas, em meio às nossas atitudes, para saber se nós estamos vivendo uma vida de sabedoria, né, ou uma vida fora da sabedoria. E isso foi bastante interessante. Os irmãos que quiserem ver isso em detalhes, busca lá, está no YouTube, está também no Instagram, no @Vivendo o Reino no Lar, e vai estar tudo detalhadamente, uma palavra bastante esmiuçada, falando sobre a questão do crivo. Nós vimos também no capítulo 2 ainda, semana passada, da questão do elogio. Quem lembra disso? Irmãos, isso é tão sério, porque muitas vezes nós somos capturados pelo elogio. Alguém vem e nos vê com uma vida totalmente fora da vida do reino, mas faz questão de nos elogiar para nos fazer permanecer com aquela vida que não é uma vida adequada para nós. E aí a palavra diz que a mulher lisonjeira. Nós precisamos ter cuidado com o elogio da mulher lisonjeira. Quem é esta mulher? A nossa alma desgovernada. A nossa alma sem governo. A nossa alma sem o crivo, sem a visão, sem a obediência de Deus. E é isso que nós temos visto na igreja dos dias de hoje. Muitas pessoas sendo enganadas, trapaceadas pelo seu próprio ego, porque recebeu de alguém um elogio. Ah, mas você é um cristão moderno. Era esse tipo de cristão que eu queria ser. O cristão que toma uma, o cristão que ouve música, o cristão que vai para uma festinha, o cristão que peca lá uma vez, mas não se incomoda com isso, o cristão que não tem compromisso nenhum com a palavra, com a oração, o cristão que não tem uma vida de relacionamento com ninguém, é solto, ninguém está sobre ele. Isso é o elogio de uma alma desgovernada que nos faz ter uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tem como proposta para as nossas vidas. E assim, nós vimos isso, tudo isso, onde? No livro de Provérbios, no capítulo 2, semana passada. Todas essas coisas, irmãos, estão gravadas nas reuniões anteriores, e os irmãos que tiverem necessidade, vontade, ou até mesmo curiosidade, busca lá, que está tudo gravado, para que nós possamos rever a palavra. Então, queridos, a palavra, ela quer nesta noite nos trazer mais luz acerca da sabedoria. Então, repete assim comigo. Bora ler Provérbios todos os dias? Agora você vai dizer para a pessoa que está do seu lado. Bora ou não bora? Bora ler Provérbios todos os dias, irmãos. Provérbios é bom, é salvação para nós. Vamos ler, irmãos, então, Provérbios 3, neste momento. A palavra em Provérbios 3 começa dizendo assim: filho meu. Ela começa dizendo filho meu. Preste atenção, queridos, que Provérbios capítulo 2 também começou dizendo filho meu. E Provérbios capítulo 3 continua dizendo filho meu. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que quando nós, preste atenção, quando nós nos tornamos filhos, nós nunca mais deixaremos de ser filhos. Quem conhece aqui um ex-filho? Ninguém conhece? Será que você que está nos ouvindo aí conhece algum ex-filho? Não. Não existe ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. Então ele continua aqui mostrando para nós que nós saímos da condição de criatura, aquela criatura que você era, inimiga de Deus, pecaminosa, avessa a tudo aquilo que estava relacionado à palavra e o reino de Deus. Sabe aquela pessoazinha que você era? Pois é, hoje você é filho. E ele continua dizendo assim: filho meu, não te esqueça da minha lei. E teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus e acrescentarão anos de vida e paz. Não
te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Continua dizendo aqui assim ainda. Confia. Pois é, irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quantos conselhos de sabedoria nós vemos aqui em Provérbios 3, né? Então, queridos, Provérbios aqui, no capítulo 3, ele continua nos reconhecendo, e primeiramente ele continua nos reconhecendo como filhos. Então, entenda que a partir do momento que você reconheceu que ele era pai, ele passou também a te acolher e te reconhecer como filho. Então, queridos, não seja um filho rebelde. Não seja um filho que dá desgosto, tristeza, decepção ao seu pai. Só para satisfazer a vontade do seu ego. Isso mostra, irmãos, que também nós precisamos continuar reconhecendo ele como pai. Não basta apenas ele nos reconhecer como filho. É muito gratificante quando nós lemos a palavra de Deus, que nós ouvimos o Senhor dizendo assim, filho meu. É ou não é? Nós nos sentimos tão filhão, né? Tão íntimos dele. Porque um filho, irmãos, ele tem intimidade com os pais. Um filho, ele tem acesso ao seu pai e à sua mãe, aos seus pais. Nós temos uma filha já de quase 18 anos. E quantas vezes, né? Ela tem totalmente acesso, total acesso a nós, às nossas vidas, a tudo que nós temos, sem que haja nenhum tipo de formalidade. Por que ela faz isso? Porque ela entende que ela é filha. Mas, queridos, então, do mesmo jeito que ele te chama de filho e te reconhece, você precisa acordar todos os dias reconhecendo que você tem um pai. É assim que você faz? É assim que você faz? Às vezes não. Sabe por quê, queridos? Porque o caminho do pai, ele já aprendeu. Mas e o caminho de filho? Será que nós já aprendemos também? É fácil exigir do pai, é ou não é? É fácil, porque nós sabemos os deveres do pai. O pai é aquele que nutre, aquele que supre e aquele que cuida. Esses são as atribuições do pai. Mas e o filho? Você sabe quais são os deveres do filho? Nós estamos aprendendo todos os dias. E a sabedoria vai tratar com isso, com as nossas vidas, todos os dias, para que nós sejamos bons filhos. Depois, irmãos, nós vemos que o nosso coração precisa ser um cofre. Ele diz assim, filho meu, guarda ou esconde a palavra de Deus em teu coração. Então, o que é que nós precisamos entender? Que os nossos corações precisam ser um cofre. Querido, sai daqui nesta noite com essa palavra na sua mente. O seu coração precisa ser um cofre. Mas um cofre não para esconder a palavra de Deus, mas para guardá-la. Porque quando nós entendemos que o nosso coração é um cofre, a palavra de Deus passa a ser guardada nela para que ninguém venha e roube. Quantas situações têm roubado a palavra de Deus das nossas vidas? É ou não é? As decepções, as dores, o próprio pecado, a falta de amor e de cuidado das pessoas para conosco, a falta de experiência em viver uma vida de relacionamento, as traições, as decepções, tudo isso vem e quer roubar a palavra de Deus dos nossos corações. E ele está dizendo assim, olha, filho meu, pega o teu coração, aquele que eu te dei, e transforma ele num cofre, para que esta palavra esteja guardada, escondida, para que quando as situações, as adversidades,
as friezas, as faltas de apetite em comer a palavra de Deus, os convites, as coisas que não vão somar para uma vida de crescimento em Deus vier, não queira roubá-la. Porque é difícil alguém roubar algo que está no cofre, é ou não é? Quando alguém pega uma joia preciosa, quando alguém pega algo de muito valor e termina de usar, não joga ela em qualquer lugar. Joga? Você deixa em qualquer lugar algo que você julga ser de muito valor? Então, você pega e guarda ela no lugar mais seguro que você acha que seja. É assim ou não é? Aquele lugar é o cofre. Aquele lugar é o cofre que você usa para guardar as coisas que você julga importantes. Mas a palavra de Deus, você não tem esse mesmo cuidado. Muitas vezes nós saímos daqui maravilhados com a palavra de Deus e quando nós chegamos na próxima esquina, ela já não está mais nos nossos corações. É ou não é? Porque nós pegamos ela e jogamos em qualquer lugar. Vem o vento, levou. Vem o problema, levou. Vem a tristeza, levou. Vem o desejo, pegar a alma da carne, que já nos levou para uma outra dimensão e levou. Então essa palavra precisa ser guardada no seu coração, no meu coração, como se fosse um cofre. Um cofre que vai impedir que as coisas que queiram roubá-las não tenham acesso a elas. Amém? No versículo 2 ele diz assim, porque ela aumenta os seus dias. Pois é. Quer ter uma vida longa? Todo mundo quer ter uma vida longa, é ou não é? Se a gente perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ter uma vida longa. Mas para ter uma vida longa, não só é dizer ou gritar, eu quero viver. Não é. A sabedoria está nos ensinando o caminho de nós termos uma vida longa. Então, o que é que ele diz? Quer ter, para que tenha uma vida longa, para que aumente os seus dias, no versículo 2. E o que é que vai fazer isso ter realidade em sua vida? É quando você obedece os mandamentos. Quando é que nós temos uma vida longa na terra? Quando a nossa vida é uma vida de obediência aos mandamentos. Quer ver? Um dos primeiros mandamentos lá, obedece o quê? O teu pai e a tua mãe. E terás o quê? Longos dias na terra. Seus dias serão prolongados. Sua vida será alongada. Veja bem, queridos, como a sociedade moderna tem destruído essa base de obediência aos pais. E quantos jovens, quantas pessoas mais jovens têm morrido e não têm entendido por quê. Os seus dias de vida na terra têm sido diminuídos. E eles não têm entendido por quê. Entrou nas drogas, vai morrer jovem. Não é porque entrou nas drogas, é porque deixou de obedecer os pais. Então, os longos dias que eles tinham para serem vividos na terra foram encurtados, porque desobedeceu o mandamento e não tem como o Senhor manter a promessa. Foi fazer coisa errada, foi beber, foi comer, foi isso, foi aquilo, então contraiu doença e acabou morrendo. Não é porque comeu ou bebeu, mas é porque deixou de obedecer os pais. E aí o Senhor está nos ensinando que o primeiro mandamento com promessa é obedecer pai e mãe. Isso é algo absurdo, irmãos. Você tem saúde e vida longa só em fazer essas coisas. Quando os nossos pais já estão velhinhos, deixam de ser proativos, nós não temos paciência mais nem de ouvi-los. E isso é uma desobediência aos pais. E aí o que é que você faz? A sua vida vai perdendo o encargo que Deus te deu aqui na terra. Estou falando isso do pai biológico, mas estou falando também isso do pai celestial. Estou falando isso também do pai espiritual. Existem 3 esferas de paternidade na terra: celestial, biológico e espiritual. Quem é o espiritual, Edvaldo? É o pastor? Jamais. O espiritual é aquele que você relaciona com ele e você reconhece ele como sendo autoridade sobre a sua
vida. É um tipo de pai que você precisa honrá-lo, que você precisa obedecer e que você precisa seguir os seus conselhos. Porque foi algo que o próprio Deus instituiu dentro do seu reino. Então, se você tem essa obediência, pode ter certeza que a sua vida vai ser bastante longa perante o Senhor. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 2 diz que porque Ele aumentará os seus dias. Quer ter vida longa? Tenha uma vida de obediência aos seus pais. Ainda que eles pareçam serem pessoas tão sem nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria, mas pelo fato de ele exercer a paternidade sobre você, ele vai sempre ser uma autoridade ou um bom conselho para você. Amém? Ele manda também nós escrevermos. Preste atenção nisso, querido. Ele diz assim, ó, escreve-as na tábua do teu coração. O que é escrever a palavra de Deus na tábua do nosso coração? Isso mostra, irmãos, que o nosso coração tem memória. Preste atenção. O nosso coração, ele não é um simples órgão ali que dá para bombear o nosso sangue e nos fazer ter vitalidade. O nosso coração, ele é um órgão que também ele tem memória. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Trazer para a memória do nosso coração aquilo que a palavra de Deus nos traz como temor. Quantas vezes nós ficamos em dúvida acerca da nossa tomada de decisão com relação àquilo que nos sobrevém? É ou não é? Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? É certo ou é errado? Será que está bom ou está ruim? Sabe o que é isso? O seu coração, ele não tem nada de escrito. A tábua do seu coração. A tábua do seu coração, nessa linguagem aqui falada em Provérbios, trata-se da memória do seu coração. Quando você vai buscar na memória do seu coração, tem aquele amor que você perdeu há 10 anos atrás. Tem aquele carro, aquela casa que você tanto ama. Tem aquele pecado de estimação que você não deixa ele por nada. Tudo isso está lá na tábua do seu coração. Está aquela mania, aquele estilo de vida que você tem, que você só faz quando está sozinho, quando ninguém vê, quando não tem ninguém para te julgar. Tudo está lá escrito na tábua do seu coração, menos a palavra de Deus. Aí quando você vai consultar o seu coração, você só tem decisão ruim para tomar. Você só tem decisões que vai levar ainda a uma situação pior do que a que você está. Aí o Senhor está dizendo, olha, limpa tudo. Se esse quadro eu tivesse aqui todo rabiscado e eu quisesse escrever alguma coisa nele, tinha como? Não tinha. Era necessário que eu pegasse o apagador, limpasse esse quadro para que eu pudesse novamente escrever nele e ter, assim, algo bem nítido, né? Uma nitidez para nós entendermos. Então, assim estão os nossos corações sem o governo de Deus. Todo rabiscado com as coisas que nós escrevemos nele ao longo das nossas vidas. Decepções, desilusões, pecados, estilos de vida, cultura, crenças erradas. Quantas crenças erradas nós temos? Pela falta da clareza da palavra de Deus, porque a palavra diz que onde não estiver profecia, o povo se corrompe. Então nós vamos sendo corrompidos pelas crenças erradas. E aí o que é que a palavra está nos dizendo aqui através da sabedoria? Limpa o teu coração. E quando ele estiver limpo, escreve nele. Escreve nele a palavra de Deus. Isso é colocar escrito na tábua do seu coração aquilo que o Senhor te mandou. Isso é provado, irmão, cientificamente, que o coração tem memória. Então, grava na tábua do teu coração. Versículo 4. Versículo 4 diz assim: acharás graça e entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, é isso que você ganha quando você pega a palavra de Deus e você coloca no seu coração. Você vai encontrar muita graça e muito entendimento diante de Deus e diante dos homens. Vocês sabem o que é entendimento aqui? É disso que nós queremos falar nesta noite. A palavra está dizendo assim: acharás graça
e entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, o que é entendimento aqui, nessa palavra de Provérbios que está falando para nós? Vocês sabem o que é entendimento? O entendimento que a palavra está falando aqui é a inteligência. Todos nós temos uma inteligência. Todos nós temos uma quantidade de desenvolvimento da inteligência, do QI, do quociente de inteligência. Então, a palavra está dizendo assim que nós precisamos, aos olhos de Deus, ter esse entendimento, que é a inteligência que está no campo humano ali, como a Lu falou, mas que ela não pode andar por si só. Porque quantas e quantas pessoas inteligentíssimas hoje vivem na Terra, mas não têm a sabedoria para somar para com Deus na esfera celestial. Então, de nada adianta o entendimento, que é, ou melhor, o conhecimento, sem a sabedoria. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos deu sim sabedoria para que nós possamos governar a nossa inteligência. Porque o homem, quando tem inteligência, mas não tem sabedoria, ele usa ela de forma desordenada. Vamos ver aqui duas pessoas que usaram inteligências de alto nível e com finalidades ou fins totalmente diferentes. O homem que criou a bomba nuclear, ele é inteligente ou não é? Altamente inteligente. Ele criou um artefato que dá para matar uma nação apenas com um clique do seu dedo, apenas com um aperto do seu dedo, apenas ali com um enter. Isso é uma pessoa que tem uma inteligência de alto nível. É ou não é? Mas para que adianta essa inteligência? Foi para defender as nações? Não, porque enquanto ele defende uma nação, ele destrói outra nação. Agora vamos ver outra pessoa que criou algo através da inteligência. Quem criou o coquetel para que pudesse curar a AIDS? É inteligente ou não é? É. Qual é a finalidade disso? Prolongar a vida, salvar a vida, fazer com que a vida seja protegida, guarnecida por algo que saiu da sua inteligência. Então essa inteligência ela está mesclada com o quê? Com a sabedoria. Você está entendendo a diferença? Quando eu uso a inteligência apenas para o benefício do meu ego, para que eu possa ostentar aquilo que eu tenho como poder de detenção da inteligência, isso não soma para aquilo que Deus quer que nós venhamos somar. Quando eu pego a minha inteligência e eu somo ela com aquilo que vai somar para Deus, isso sim está dentro da sabedoria. Se é para o homem, é só inteligência. Mas se é para o homem e para Deus, é inteligência governada pela sabedoria. Então, queridos, tudo que nós fizermos, tudo que o Senhor nos deu, precisa estar debaixo do governo dele. Não pense que Deus vai fazer com que você seja uma pessoa sem inteligência porque você não está fazendo debaixo do governo dele. Não. Você vai continuar inteligente, como tem muitas pessoas inteligentes. Mas no dia da prestação de conta, aquilo que você fez não tem nada a ver com Deus. Você lembra que vai ter uma equipe de pessoas lá sentadas na festa e vai dizer assim, o Senhor vai passando, olhando. Amigo, como tu entrou aqui? Porque aquela festa é para os filhos. Por que, amigo? Porque esteve com ele. Se tornou amigo do Evangelho. Ia para as reuniões. Ia para os festivais gospel. Ia para todos os lugares que eram chamados. Eles estavam lá sorrindo, cantando, batendo palma e pulando. Só que o seu coração não havia temor. E ele entrou na festa e o Senhor disse assim, como tu entraste aqui, amigo? Mas, Senhor, eu sou aquele que expulsei demônio lá no teu nome, lembra não? Não. Senhor, eu sou aquele que fiz isso e aquilo, que cantei no coral, eu sou aquele que ia para as reuniões, eu sou aquele que lia a palavra, eu sou aquele que muitas vezes estava envolvido em algumas coisas que o povo fazia e dizia que era para ti. Lembra não? Não. Sabe por quê, irmãos, ele não lembra?
Porque você fazia tudo isso sem o temor do Senhor. Você fazia isso só pela inteligência. Você fazia isso só pelo seu ego. Você fazia isso sem o governo de Deus sobre a sua vida. Então, tudo que nós fizermos precisa haver um resultado. E se esse resultado for só para o homem, é só inteligência. Esse resultado precisa ser para o homem, mas resultar na glorificação do nome do Senhor. Você trabalha, seja o melhor funcionário. Seja o melhor funcionário porque alguém vai dizer assim, ó, esse crentezinho aí é um cara que eu não quero perder ele por nada. Quem está sendo glorificado? O Senhor. Porque quando ele vê que você está fazendo aquilo porque é crente, é porque o Senhor tem governo sobre a sua vida. Mas quando você é aquele que mata a hora, que dá trabalho ao patrão, que não tem uma correspondência com aquilo que buscam de você, e essa pessoa diz, olha, é por isso que eu não gosto de crente na minha empresa. Você está sendo um cara que aparentemente é inteligente, porém está usando aquilo para que a sabedoria não tenha governo sobre você. Então, irmãos, dependendo do resultado, é o que vai dizer e que vai alcançar a sua vida. Se é ostentar o seu ego, é apenas inteligência. Preste atenção. Se o que você faz apenas é para ostentar o seu ego, é apenas inteligência. É apenas dentro da esfera do ter, ser e poder. A gente vê isso muito na política, né? Pessoas que já têm tudo. Poxa, esse cara não precisa mais de nada. Esse cara já tem todo o dinheiro, todas as empresas, esse cara já tem tudo o que quer, tem helicóptero, tem lancha, tem empreendimentos, tem casa lá na Suíça, tem casa em Orlando. O que esse cara ainda quer? Poder. É inteligente ou não é? É. Mas tudo que ele conquistar vai ficar aqui no plano terrestre. Isso é bom, queridos. Mas não é o suficiente. Isso nunca vai ser o suficiente para nós. Porque não é isso que o Senhor, Ele quer para nós. Edivaldo, então, Deus ele tem problema com riqueza? Não. Cabe com isso. Lhe ensinaram que o crente tem que ser pobre de maré. O crente tem que ter um sapato furado e só comprar outro quando a sola cair. Isso é mentira. Não é bem assim. O Senhor não tem problemas com riqueza. Você pode sim usar a sua inteligência. Você tem que crescer, progredir. Você precisa dar o melhor para você, para a sua família. Você precisa viver conforme aquilo que você tem. Mas o que o Senhor tem problema é com o que é que governa a sua riqueza. Vamos ver o exemplo disso? Jovem rico. Ele tinha muita coisa? Tinha ou não tinha? Bastante coisa. Ele chegou com seu jumentinho abarrotado ali de coisa. Ele chegou ali carregado de coisa. Era um jovem, muito jovem, e talvez ele tivesse recebido uma herança, porque a idade que descreve ele ali na história não dava tempo ele ter arrumado tanta riqueza. Então talvez ele recebeu uma herança, mas a verdade é que ele tinha muita riqueza. Quando ele chegou diante do Senhor, querendo viver a vida do reino, o que foi que ele disse? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue. Então isso quer dizer que o Senhor não quer ninguém que tenha riqueza. Não. É porque a riqueza daquele jovem era administrada pela sua inteligência. Ele queria tudo aquilo e queria desfrutar mais do que o reino tinha. Inteligência. Então, o que é que mostra que o Senhor não tem problema com inteligência? José de Arimateia. Riquíssimo, influente, cara que tinha ali influência sobre a nata da sociedade romana ali. Era um cara que tinha muito dinheiro, era um cara que era bastardo, morava no melhor lugar daquela cidade e convivia com Jesus e com os discípulos e não tinha problema nenhum. Em nenhum momento Jesus disse para ele, olha José, vende essa casa que tu tem aí e dá para os pobres para tu me seguir a pé. Olha, pega essas riquezas que tu tem aí, divide com os pobres e vem e me segue. Não. Sabe por quê? Ele sabia que a riqueza de José de Arimateia
terra era administrada pela sabedoria que ele recebia do Senhor. Tanto é que quando Jesus morreu, ele pegou, comprou ali aquele sepulcro e sepultou o corpo de Jesus no melhor lugar que ele poderia fazer. Então, queridos, o problema não é quando você tem riqueza, mas o problema é o quanto que essa riqueza contribui com o reino de Deus. Porque riqueza aqui pode não ser uma abastança de dinheiro, mas talvez o pouco que você tem, você não contribui com o reino de Deus. Você é uma pessoa que não coleta, você é uma pessoa que não se envolve com a dificuldade de ninguém, você é uma pessoa que não tem empatia com a necessidade dos outros, você é uma pessoa que tem uma vida, uma carteira, que tem uma conta bancária, uma conta corrente, que tem um salário que só serve para você. Isso é o coração do jovem rico. Isso é não ter uma inteligência que é administrada pela sabedoria. Porque quando a sabedoria administrar a sua vida, você sabe que todo o reino é de responsabilidade sua. Não precisa ninguém dizer. Se você vê ou se você sente, você faz. Está bem claro, querido? Então, irmãos, internamente, nós precisamos entender o que, na verdade, é essas riquezas. O que, na verdade, é essa vida que nos rouba da realidade daquilo que o Senhor é. Porque tudo isso que vai nos afastando do Senhor. Vamos ver aqui nesse momento a questão da internet, das redes sociais, celular, tecnologia, né? E tudo aquilo de um modo geral que engloba a inteligência ou a sabedoria. Nós estamos vivendo num mundo globalizado e também num mundo onde a tecnologia ela ganhou um espaço muito maior do que o que nós esperávamos que ela ganhasse. Verdade ou não é? Então isso começa desde o que vamos nos alimentando, o que vamos consumindo, colocando para dentro da nossa alma, até esse cardápio que nós temos desfrutado dele todos os dias. É um cardápio muito vasto nesse universo aí. E tem muita gente consumindo muito no universo da internet, das redes sociais, das mídias e de tudo aquilo que nós temos visto e ganho diante do mundo da tecnologia. Antes, irmãos, era apenas, quando nós falávamos de não consumir algo do mundo, era apenas não beber, não fumar, não jogar e não adulterar. Era ou não era? Se você fizesse isso, você já era um bom crente. Quem era o crente? Não bebo, não fumo, não jogo, não danço, não adultero. É um crente perfeito. Sim ou não? Mas hoje as janelas se abriram. Nós fomos imergidos, nós estamos imersos ao mundo da tecnologia que não tem limites. Todos os dias nós acordamos e nós temos um cardápio aberto para nós consumirmos, é ou não é? E aí nós pegamos esse cardápio, onde é que está esse cardápio? No seu smartphone. Quantos aqui não acordam e a primeira coisa que faz é pegar o telefone e abrir nas redes sociais, nos TikToks, e outras plataformas aí? Queridos, e não pense que é por acaso você passar uma hora ali, só assim, ó, sem ver nada, sem olhar nada, sem fixar em nada e sem ter uma definição de nada, e você não consegue sair. Parece uma hipnose, é ou não é? Você começa a ver um vídeo, outro vídeo, e você não consegue mais sair. A hora se passa, você sabe que tem que fazer outras coisas, você sabe que a sua vida tem que continuar e você não consegue, é outro. E aquilo ali vai alimentando a sua alma. Vai trazendo informações que vão sendo fixas na sua mente e que você não sabe gerenciar tanta informação. Porque no vídeo tem uma mulher cozinhando um frango, uma comida especial ali, francesa, e você
olha aquilo ali e fica maravilhado. Quando você muda ali, você já vê um cara assaltando numa moto. Quando você pula ali, você já vê a guerra que está lá no país da Ucrânia. Todo mundo morrendo, bombardeado. Veja que mistura de informações você vai recebendo todos os dias. E você não consegue parar. Aí você pula, tem alguém fazendo uma dancinha. Aí você pula, tem alguém com outro tipo de informação. Você vai comendo aquilo, você vai se alimentando daquilo. Sua cabeça, sua mente, seu coração vai sendo abastecido por aquela gama de informação. E você não tem o poder de gerenciar aquilo. E isso não é uma vez. Isso são todos os dias. E aí a sua inteligência começa a ser transformada em algo que não tem mais o governo da sabedoria. Você vai ser incentivado pelos coaches, você vai ser incentivado pelos vídeos, você vai ser incentivado pela moda do momento, você vai sendo buscado por aquilo que a internet está oferecendo como sendo a tendência da hora. E quando menos espera, você não tem mais nada de Deus no seu coração durante aquele dia. Porque aí, quando você vai buscar o recurso do seu coração, tudo que você colocou nele está no que estava nas plataformas que você viu na internet. Veja que tipo de inteligência está sendo desenvolvida em nós. Eu orientaria você a fazer o seguinte, dar um break nisso. Você, cristão, acorda de manhã, faz uma oração a Deus, ouve um louvor, lê um trecho da palavra de Deus e ao invés de você olhar TikTok e outras plataformas aí, vai lá na janela do seu irmão e abençoa a vida dele. Faz uma oração com ele, declara a vida na vida dele. E aí o seu coração vai tendo uma nova roupagem, uma nova escrita, e a sua inteligência vai começando a se adequar com aquilo que o Senhor tem como sabedoria para a sua vida. Mas, queridos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não vamos demonizar a internet, não. Não é que é do demônio, não é que não é de Deus, não é que tem alguma coisa de maldição, não. Mas é que é uma ferramenta que tem trazido caçambas de lixo para dentro da sua mente e do seu coração todos os dias. E você tem consumido isso passivamente. Você não consegue selecionar ali dentro o que é bom do que é ruim. Mas tem muita coisa boa na internet. Tem cursos, tem informações, tem coisas que você precisa para o seu dia a dia, para o seu crescimento, para aplicar na sua empresa, na sua vida profissional e até mesmo na sua vida espiritual. Mas o que é que acontece? Você não consegue fazer esse filtro, porque você não tem a sabedoria. O que eu quero dizer para você é que se você usar a sabedoria, essas coisas, elas vão poder serem rejeitadas na sua vida. Rejeita as informações, irmão. Porque o que você tem rejeitado é as informações do próprio Deus. Eu não vejo tanto dinamismo durante a semana no grupo de falar uma palavra tão profunda como a de Provérbios. Eu aqui, irmãos, estou dando apenas um pano de fundo acerca da sabedoria. Cave, busque, leia Provérbios, que você não vai ter nem tempo de falar sobre todo o capítulo durante a semana. Mas sabe o que é que você faz? Você troca isso pelo seu TikTok, pela sua rede social, por aquilo que te traz mais prazer. Porque não adianta dizer que não, é porque eu não pego esse celular. Não. É porque você não tem dado ouvidos à palavra de Deus. Não tem colocado ela no corpo. Quando você fizer isso, queridos, as coisas lá de fora não te interessarão mais. Eu já fui também uma pessoa viciada assim. Eu gostava de série. Quantas finais de semana nós viramos à noite vendo série. Mas está aí a Roseta de prova hoje, eu não consigo nem ligar uma TV, uma série,
E quando eu faço isso, não dá 2 minutos, eu estou vendo outra coisa, eu estou longe daquilo ali. Isso é decisão. Buscar a sabedoria é decisão. Quando Salomão não tinha nada de sabedoria e Deus chegou até ele e disse assim: olha, pede o que quiseres e eu te darei. E ele disse: eu quero a sabedoria. Então, queridos, busca a sabedoria. Internet é bom demais. Facilitou demais a vida do homem. Eu acho que se Paulo tivesse nesses dias, Paulo, ele não ia jamais escrever cartas. Ele ia mandar e-mails, ele ia mandar mensagem. É mais fácil, alcança mais rápido. É muito mais fácil. Mas, queridos, não é isso que nós temos feito na internet. O nível de pornografia na internet é altíssimo. Edivaldo, mas quando chega naquela parte da pornografia, eu pulo. O Senhor está falando com você, face a face. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece cada batida dos nossos corações. Não é para o Edivaldo, não. Não é para os irmãos, não. É você e Deus. A sabedoria é dada àquele que pede a Deus. Então que nesta noite, irmãos, você desista de tudo aquilo que te rouba a sabedoria. Aquela compulsão que você fica ao acessar os aplicativos por horas. Faça um jejum disso. Faça um jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. E você vai vendo que os seus gostos vão mudando. Você vai vendo que o seu apetite vai mudando. Você vai vendo que o seu estilo de vida vai mudando. Será que você consegue, irmão, sair disso? Não é por acaso que você não consegue sair, não. É porque lhe falta sabedoria. E você se acha uma pessoa inteligente, porque estuda, porque trabalha, porque consegue comprar, consegue vender, consegue casar, consegue estar bem com a família. Isso é apenas inteligência, querido. O quanto de Deus tem no meio de tudo isso? Basta um sopro e tudo isso perderá todo sentido. Vamos olhar para a Venezuela, um país onde as pessoas estão vivendo no desespero, morrendo para tentar encontrar uma vaga, um asilo em outros países. E não eram pessoas mendigas, não. Eram pessoas inteligentes e que tinham vidas normais como as nossas. Será que é preciso chegar a uma situação na sua vida para poder você desistir do que é seu para investir no que é de Deus? Deus quer que você concilie as duas coisas hoje. Hoje. Aí acaba, irmãos, recebendo esse lixo e rejeitando as informações do próprio Deus como sendo a palavra que está sendo ensinada. Por 2 motivos. O cérebro está ocupado. Eu não quero não ir para aquela reunião, não. É muito chata o Edivaldo falando, os irmãos ali. Sabe o que é isso? O seu cérebro não tem mais espaço para isso. Ele está ocupado com o lixo que você enfiou dele durante toda a semana. Porque se fosse Cristo, esse momento aqui era o momento mais esperado da semana. Não só aqui, mas em qualquer lugar que você for, que encontre irmãos e pessoas falando da palavra de Deus. Mas o lixo que você consumiu torna isso aqui o momento e o ambiente mais chato do mundo. Está abarrotado o seu cérebro. Então, esse é um dos motivos. E o segundo motivo é que você não tem mais tempo. Porque aquela 1 hora, 2 horas que você gasta durante o dia nas redes sociais, no TikTok, vendo bobagem, vendo lixo e se enchendo daquilo que não edifica, roubou o seu tempo e você ficou com o tempo apertado. Amor, só tem 1 hora para fazer isso, só tem meia hora para fazer isso. O meu dia está apertado. Se tivesse 26 horas, ainda era pouco, porque você pegou o seu tempo e ofereceu e ofertou para coisas que não faz parte da sabedoria.
Preste atenção nisso, que é bastante importante que eu vou te falar agora. Como isso funciona, irmãos, no seu cérebro. Como isso é processado no seu cérebro, na sua inteligência. É uma postagem, você vê alguém, né, fazendo isso como nós falamos, e em outra nós vemos outra coisa. E aí o que é que acontece? Você não sabe administrar tudo isso. O homem, irmãos, ele é um ser curioso. Você sabia disso? Para todo mundo aqui, se tiver um barulho ali na rua, pelo menos 30% sai daqui para ir olhar e os que ficam aqui fiquem quietos. É um ser curioso. E o sistema, sabendo disso, ele vai colocar uma isca que vai provocar o quê? Curiosidade. Os algoritmos, eles sabem de cada um gosto de cada um de nós aqui. Você sabia disso? Você quer pesquisar sobre algo, aí você bota ali numa pesquisa, no outro dia, no mesmo dia, já começa a chegar no seu feed ali. Ó. Todo assunto sobre aquilo ali. O que é isso? Inteligência artificial. Está lendo a sua inteligência todos os dias. E você hoje está vivendo curvado à inteligência artificial. É ela que empurra para você o que você deve comer ou o que você não deve comer. Então você, irmãos, não dá conta de gerenciar essas emoções. Não vamos aqui, irmãos, colocar a internet como sendo a coisa que não é adequada para nós usarmos. Nós vamos ter equilíbrio. Amém? Dentro do equilíbrio e da sabedoria, nós precisamos saber o quanto e como consumimos coisas na internet. Isso é sabedoria, irmão. Sabedoria, porque o mundo usa isso exacerbadamente. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais pornografia, melhor. Quanto mais coisa aberta, melhor. Quanto mais você tiver acesso àquilo que é ilícito, melhor, de graça. Não paga nada. Esses dias eu estava vendo acerca de um livro, de um autor que é filósofo, e ele dizia assim: o adolescente de hoje, com 14 anos de idade, ele já recebeu na sua mente mais informação do que os nossos bisavós com a idade que eles morreram. Isso não é brincadeira, irmãos. Você vê a velocidade da informação, e informação ruim, informação negativa. Um jovem, um adolescente, um menino, acho que aqui nem tem ninguém com 14 anos, já recebeu o Igor, né? Já recebeu mais informações do que os nossos bisavós com a idade que eles morreram. Como gerenciar tanta informação, irmãos? Esse estilo de vida era para nós, né, dar mais tempo de qualidade para nós. A internet era para ser favorável para a gente ter mais tempo. Era ou não era? Porque não precisa mais fazer tantas coisas manuais como nós fazíamos antes. E aí chega o fim dos nossos dias e nós não temos produzido nada dentro da sabedoria. Eu fico vendo irmãos e pessoas orando, preocupados. Eu acho que vocês já receberam mensagem desse tipo: vamos orar pelo povo da Ucrânia. Alguém já recebeu? Está todo mundo sendo bombardeado, está morrendo, está um horror. E está. Mas o que eu fico incrível é que essas pessoas que mandam essas mensagens, tem pessoas iguais na família dela, passando por problemas semelhantes, e ela nunca tirou 10 minutos para orar por isso. Tem alguém agonizando na rua que ela mora, no bairro que ela vive, e ela nunca parou para bater na porta dessa pessoa e dizer assim: eu posso orar por você? Mas aí quer orar midiaticamente, porque a internet empurra isso como informação na sua mente por uma nação que está muito distante e que você nunca vai ter acesso a essas pessoas. É necessário orar? Claro, vamos orar por todas as necessidades, mas vamos ter empatia e compromisso com aqueles que de verdade fazem parte da nossa dor. Às vezes o irmão está ali precisando de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de um elogio, precisando de algo que o coloque para cima. E a gente está aqui desesperado, pensando na Ucrânia, porque a mídia empurrou na nossa cabeça
na nossa mente, no nosso coração, que tem pessoas ali que estão sofrendo. Tem pessoas mais perto da Ucrânia que podem orar por ele. Ore pela Ucrânia se você sentir, não tem problema. Mas ore pelos que estão próximos a você, que de verdade estão passando por necessidade e faz parte da sua vida. Amém? Então isso é o que a sabedoria está querendo trazer para nós. Uma vida, não uma vida apenas de teatro, mas uma vida de realidade. Então, como conhecimento, sem governo, a sabedoria, ela nos impede de fazer uma boa gestão em nossas vidas como um todo. Se nós tivermos apenas conhecimento, apenas inteligência, mas não tivermos o governo de Deus sobre ela, nunca vamos poder fazer uma boa gestão em nossas vidas. O que é sabedoria e o que ela nos orienta? Ela nos orienta a termos resultados positivos em Deus. Menos virtual e mais real. Quero que você saia daqui com essa frase hoje, irmãos. Na sua vida precisa ter menos o virtual e mais o que é real. A empatia, a convivência, o relacionamento é o que dá resultado todos os dias no amadurecimento dentro do mandamento de Deus. Então, vamos sair, irmãos, dessa vida virtual. Você já saiu do álcool? Você já saiu do tabagismo? Você já saiu do adultério? Você já saiu de todas as plataformas que o politicamente correto exige de você? Então saia dessa plataforma também, que é o pecado que está dentro da sua vida, destruindo você, impedindo que você cresça e amadureça dentro da sabedoria de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que tenhamos uma boa semana e que essa palavra ela possa entrar em nossos corações e fazer com que nós vivamos a sabedoria de Deus. Graças a Deus.